Excelente. Pastor, seja bem-vindo aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa live, que eu considero tão importante esse nosso tema sobre a trajetória teológica daquele que foi um dos mais influentes evangélicos, né, no nosso protestantismo brasileiro, Dom Robson Cavalcante. E eu sei que você teve muito contato, conviveu durante muito tempo com ele, e tenho certeza que você vai trazer aí bastante coisa, bastante informação para nós. Muito obrigado aí pelo seu aceito. Eu que agradeço, Vanderlei, a sua gentileza em convidar. E em nome do Instituto Robson Cavalcante, queria agradecer a você esse convite e agradecer pela UNIDA, né? A Faculdade UNIDA, que presta relevantes serviços à teologia brasileira, e o privilégio que nós temos aqui no Recife de ser parceiros da Faculdade UNIDA. E aqui nós temos um polo da Faculdade UNIDA em parceria com o Instituto Robson Cavalcante. Isso para mim é uma grande honra. Isso é muitíssimo bem lembrado, pastor. O fato de nós já temos uma parceria antiga, né, inicialmente para aquela convalidação dos cursos de teologia, e mais recentemente o Instituto Robson Cavalcante, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, é presidido pelo pastor Maurício. Ele se tornou um polo da Faculdade Unida, credenciado pelo MEC, lá na cidade de Recife. E no polo nós estamos oferecendo as graduações de teologia à distância e de licenciatura em ciências das religiões à distância, 8 cursos de pós-graduação, 4 na área de teologia, 4 na área de educação. E um detalhe, pastor, que eu queria acrescentar é que, no caso das graduações, os estudantes eles fazem, de fato, o curso todo à distância, tendo que ir no polo apenas no final do semestre para fazer as provas. Então, no caso da teologia, por exemplo, como é um curso de 3 anos, a pessoa tem que ir 6 vezes em Recife, né, no final de cada semestre. Quer dizer, ela pode ir lá no polo e em outros momentos, se ela quiser, fazer pesquisa, mas obrigatoriamente apenas no final. Isso significa que não apenas o pessoal de Recife, né, mas de muitas cidades, eu diria até Paraíba e João Pessoa, que está... Sim, João Pessoa eu acho que vem. são 2 horas, né? 2 horas e meia, mais ou menos. 2 horas. 2 horas, andando bem. Pois O é. pessoal de Caruaru, até Maceió, o pessoal Maceió, também. Então, assim, o polo ele tem um raio de alcance muito grande, né? É uma oportunidade. A gente está sempre recebendo contato de pessoas de outros estados falando que gostaria de estudar com a Faculdade Unida, agora aí em Pernambuco e nessa região toda tem essa oportunidade, né? Que é muito bom. Ótimo, muito bom. Excelente. Eu queria fazer uma rápida apresentação, pastor, sobre o senhor. Para aqueles que não conhecem, o pastor Maurício Amazonas ele é ministro da Igreja Anglicana, pastor na paróquia anglicana de Jardim das Oliveiras, em Setúbal, no Recife, no bairro de Setúbal, no Recife. Ele é mestre também em Ciências da Religião pela Universidade Católica aí de Pernambuco, fica em Recife, né? Além do bacharelado em Teologia, ele também é bacharel em Ciências Sociais. Ele tem lecionado em vários seminários aí na região, em várias faculdades aí da região também. Preside, como a gente comentou agora há pouco, o Instituto Robson Cavalcante, que foi fundado em 2013, né? 2013, fevereiro de 2013. Autor de alguns livros, dentre eles eu destacaria o livro Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho, que foi lançado em 2018. Tem sido um militante no movimento ecumênico, no diálogo ecumênico, no diálogo interreligioso. É membro fundador do Fórum de Diálogo da Diversidade Religiosa em Pernambuco. Enfim, tem muitas atuações, né? Tanto como pastor, como acadêmico também, como militante nessas áreas todas. E vai estar aqui nos ajudando a conhecer melhor a trajetória de vida e a trajetória teológica do bispo Dom Robson. Então, pastor, eu queria começar pedindo que o senhor falasse um pouco para quem está conosco nessa live, falasse um pouco sobre a formação, os anos de formação do Robson Cavalcante, lá no seu início, lá na década de 60. Conta um pouco para nós esse início de vida do Robson, especialmente na sua relação com o contexto evangélico. Robson Cavalcante é pernambucano, foi criado nas Alagoas, ele se considerava alabucano
e tinha a nordestinidade bastante forte na sua formação. Dom Robson foi, nos anos 70, obreiro da Aliança Bíblica Universitária no Brasil. Por 10 anos ele militou na Aliança Bíblica Universitária. Pouca gente conhece hoje em dia, mas era uma associação de estudantes universitários que pensavam a fé dentro da universidade, com todas as ferramentas de história, sociologia, filosofia, não é? Sofrendo todas as críticas, fazendo as críticas dentro da universidade. É um movimento encabeçado internacionalmente por John Stott, e que no Brasil foi fortemente influenciado por Neuza Itioca, Robson Cavalcante, e teve uma presença marcante de um inglês que era missionário no Canadá e que veio morar no Brasil e atuava no Nordeste, chamado Dionísio Pape. Esse homem teve uma grande influência na formação intelectual de Dom Robson Cavalcante, que com 23 anos, Robson terminou 2 cursos de graduação. Ele terminou Ciências Sociais na Universidade Católica de Pernambuco e terminou Direito na Universidade Federal. Okay. E com esses cursos, ele logo, com 23 anos, começou a dar aula na Faculdade de Filosofia do Recife, depois deu aula na Universidade Católica, e, por fim, ele termina como professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele tinha 2 vínculos em universidades federais. Aqui, as 2 federais, ele tinha vínculo. Então, Robson Cavalcante foi um homem que teve uma formação religiosa muito forte. Sua mãe era romana praticante. Ele tinha um tio que era cônego de uma catedral lá em Maceió. Uhum. Era um homem que tinha, desde cedo, uma preocupação com a fé, com a religião, uma formação religiosa desde cedo. E a sua família era bastante variada. Tinha gente que era católica romana, comungava todo dia, mas também tinha gente que era da experiência do candomblé. E Robson Cavalcante passou por todas essas vertentes, até que quando ele foi morar em Garanhuns, ele foi muito jovenzinho, em Garanhuns, no 15 de novembro, no colégio presbiteriano, né, portanto, de formação evangélica, uhum. em 21 de abril de 1960. Essa data era muito marcante para ele, porque era a data também de um ícone da tradição anglicana, que é Santo Anselmo. É a data de Santo Anselmo de Canto. Então, 21 de abril era também, 1960, a fundação de Brasília. Pois nesse mesmo dia, Robson tem a experiência de conversão e ele se ajoelha no seu leito e diz que tem a experiência de conversão. Desiste de se salvar por obras meritórias e remitendo totalmente a Cristo. E dali ele disse que sai leve e solto para a Praça Pau do Pombo, lá em Garanhuns, ler o jornal, contemplar a criação, e dali ele passa a ter uma vida muito tranquila e na experiência da graça. Vem para o Recife para fazer o ginasial, fazer o seu curso não o ginasial, como era que chamava na época, meu Deus? Era o segundo grau, o curso de segundo grau, não é? Sim. Ensino médio. Chamava assim, ensino médio. Na época chamava, parece que era um curso de formação, eu nem esqueço o nome, porque já teve muita nomenclatura, né, o segundo grau. Hoje é o ensino médio. E aí ele vem para o Recife, termina, mas ele viu que não podia ser um crente dentro da Igreja Católica Romana. Ele disse que queria ser crente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí, quando ele foi tirar férias em casa, certa vez, decidiu 3 coisas: que nunca mais entraria no centro espírita para ter experiência da religião da Umbanda. Ele disse que também, Umbanda é candomblé, não sei direito como que ele nominava. Ele disse também que não ficaria dentro da Igreja Romana, porque os dogmas fundantes eram muito contrários para ele.
Em terceiro lugar, ele procuraria uma igreja evangélica, uma igreja litúrgica e que não fosse dada a usos e costumes. Né? Uma igreja evangélica litúrgica não dada a usos e costumes. Aí foi para a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, passou um tempo bom lá, até que ele resolveu sair porque ele não concordava com o batismo remissivo, a ceia restrita da igreja luterana, não é? E também a germanidade, era uma igreja ainda muito germânica. Aí ele vem para a igreja anglicana. Sim, uma coisa que fez ele sair lá também era a igreja não episcopal. Sim, sim. Ele era muito episcopal pela formação católica romana, né? E até porque também ele estudou muito tempo na Universidade Católica. Ele tinha uma influência muito grande dos jesuítas. A formação dele, o humanismo do filósofo jesuíta, cujo nome agora... Jacques Maritain. Jacques Maritain é profundamente importante com seu humanismo integral para que Dom Robson tivesse futuramente os tentáculos da sua teologia, da missão integral e uma igreja fundada dentro da cultura, né, influenciando a cultura. Então, ele vem para a igreja anglicana e aí, com a igreja anglicana, ele pode, então, ter uma igreja mais brasileira, uma igreja com uma liturgia enculturada, mas a mesa aberta, né? A mesa da igreja anglicana é uma mesa ecumênica. Sim. E aí, ele tem toda essa formação, né? E já era o Robson Cavalcante que caminhava pelo Brasil afora com a juventude da ABU. Então, a formação dele passa por aí. O senhor começou falando sobre essa militância dele na ABU, que durou 10 anos ao longo da década de 70, né? E que era muitíssimo atuante naquele período, com publicação de vários livros. Eu me converti, pastor, em 1984, numa igreja presbiteriana aqui na cidade de Vila Velha, no centro de Vila Velha. E eu me recordo, eu tinha 18 anos na época, era um garoto ainda, e me recordo de logo no início da minha vida na igreja presbiteriana ter ouvido falar de Robson Cavalcante. Aliás, eram dois nomes que estavam assim muito na crista da onda. Era Robson Cavalcante e Caio Fábio. E os dois eram muito amigos e muito próximos, e eu via os dois assim como uma espécie de Batman e Robin, né? Era dupla dinâmica e eles estavam botando para quebrar, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, em muitas frentes ao mesmo tempo. E em relação ao Robson, eu me lembro de 3 coisas assim naquela época, né? E depois que você falar, eu quero contar de um contato que eu tive com ele quando eu estudei em Recife, né? Mas nesse primeiro momento da minha conversão, em 84, 85, por aí, 3 coisas que impactavam e que geravam muita polêmica, muito debate, muita discussão, em função não apenas das posições do Robson, mas pelo pioneirismo dele. Isso sempre me chamou a atenção na trajetória dele. Que era o quê? Tinha a ver com o quê? A publicação do livro Uma Bênção Chamada Sexo. E eu comecei falando da ABU porque eu sei que essa produção ela acabou surgindo como reflexo das questões que ele enfrentava na ABU. Né? Ele era interpelado constantemente pelos estudantes sobre questões relacionadas à sexualidade, por exemplo. Então, ele lança esse livro. E eu não sei se todos que nos ouvem sabem disso, esse livro é publicado ainda na década de 70. Quer dizer, eu estou falando de 1985, o livro ainda era muito vendido e gerava ainda muito debate. Eu me lembro da minha mocidade na igreja, que era uma mocidade muito atuante, a maioria eram jovens universitários, então estudavam, liam e debatiam muito. Então falava-se muito desse livro, um livro que causou escândalo e ao mesmo tempo muita admiração. Ele era tanto ovacionado quanto ele levava pancada. E isso na questão do pioneirismo, que até onde eu sei foi o primeiro evangélico a escrever um texto sobre sexualidade nos termos que ele escreveu, Uma Bênção Chamada Sexo, que acabou sendo completado anos depois, já no início da década de 90, pelo livro Libertação e Sexualidade, que foi outro livro que chamou muita atenção. Então esse foi o primeiro tema.
o segundo, a política. Porque eu me recordo também que logo no início eu ouvi falar, eu não cheguei a ter contato naquela época com o livro, fui ter contato anos depois, mas do livro Cristianismo e Política. Então é outro livro que também era pioneiro. Até onde sei, foi o primeiro também protestante que publicou um livro sobre política. Quer dizer, não foi o primeiro que publicou sobre política, mas que publicou um livro que se disseminou, que chamou a atenção, vamos dizer assim, do grande público, que não ficou restrito ali nos debates entre os líderes e os acadêmicos, né? Um livro muito falado, muito comentado, muito debatido, também pela ousadia, pelo seu conteúdo. E, em terceiro lugar, pastor, a teologia da missão integral. E aí ele estava muito relacionado com Caio nisso, né? Eu me recordo assim das produções, das palestras e da militância do Robson Cavalcante em relação àquilo que, pela primeira vez, quando eu ouvi ele pessoalmente falando, eu vou contar depois isso, ele usou a expressão teologia holística. E essa palavra holístico estava sendo muito usado na década de 80 em relação a outras coisas. A ideia de uma coisa integral, total, né? Então ele usou a expressão teologia holística. Então, quer dizer, e que tinha a ver com a ABU, porque a ABU ela seguia a linha da teologia da missão integral, a questão da sexualidade e a questão da política, né? Então, o que o senhor tem para nos dizer, começando aí, talvez, mais ou menos nessa ordem aí, né, sobre a questão das suas publicações, sobre a sexualidade, depois sobre a política, depois sobre a teologia da missão integral? Uma vez eu disse a ele, bispo, o senhor é um homem muito inteligente. O senhor escolheu 2 temas para escrever durante toda a sua vida, 2 temas que não envelhecem nunca. Sexo e política. Aí eu disse para ele, no Brasil, campanha eleitoral, a gente tem de 2 em 2 anos, né? Porque quando vai para prefeito, vereador, temos para presidente, senador, deputado federal e governadores. Eu digo, política tem de 2 em 2 anos. E sexo tem todo dia. Ele disse, menos, meu filho, menos. Boa. Então, são temas que não caducam, né? São temas, não é verdade? O Dom Robinson era um homem de tomar partido. Dom Robinson nunca foi um homem neutro, nunca foi um homem em cima do muro. Uhum. Ele tomava partido e podia levar as pedradas que levasse, ele continuava porque quando ele tomava uma decisão era bem pensada, bem elaborada, cientificamente pesquisada, né? Então, quando ele diz que enveredou pelo caminho de estudar política, porque na casa dele, as 3 primeiras palavras que ele falou foram papai, mamãe e comício. Porque o pai dele era vereador da cidade, era também presidente do sindicato patronal, então era um homem extremamente, né, envolvido com a política local. E aí ele quando ele vai para o Rio de Janeiro fazer a sua dissertação de mestrado, na época chamava tese, né? A tese de mestrado dele foi sobre o estado patrimonialista que se estabeleceu lá nas Alagoas. Tanto é que o nome do livro dele é As Origens do Coronelismo. Sim. Que foi lançado em 84, né? Depois de muitos livros. A dissertação dele ficou guardada há muito tempo, aí o PERJ não lançou, mas a Universidade Federal lançou a tese dele. Então, primeiro ele escreve sobre sexo, vamos lá. Uma bênção chamada Sexo, acho que ainda é de 78, e que ele lança exatamente a pedido da juventude da ABU. Okay. O primeiro livro dele mesmo é de 72, um livrinho que é muito esgotado, Cristo na Universidade Brasileira, é uma interrogação. Cristo na Universidade Brasileira foi um trabalho que ele fez para ser aceito na ABU, né? Sim. E também ele tem essa importância com a ABU, e da ABU ele era também fundador da FTL, né? Em 72. Em 1970. 1970 em Cochabamba, né, na Bolívia. Cochabamba, 70, exatamente. As datas me confundem muito. Não, tudo bem. Vamos. Então, ele é fundador dessa... Que Neuza Etiópia disse, vai acontecer uma coisa muito importante no continente latino-americano. E você tem que estar presente. Neuza era secretária e mandou o jovem Robson para lá. Simplesmente a FTL. E aí,
Em 74, ele participa também de Lausanne, das comissões de Lausanne, dos poucos brasileiros a participar. Como faltavam muitas pessoas em comissões, ele era sempre solicitado, porque falava fluentemente, falava muito bem o inglês e articulava muito bem a teologia. E aí ele participou de muitas comissões em Lausanne. E traz o encontro para o Brasil, né? Tanto é que em 84, 82, aliás, quando tem uma tarefa inacabada, o encontro em Belo Horizonte dos evangelicais expressando a teologia no Brasil, Robson Cavalcante também estava lá, juntamente com o Caio Fábio, como você muito bem falou. Você está se referindo ao Congresso Brasileiro de Evangelização, que ocorreu em Belo Horizonte? Belo Horizonte, Congresso Brasileiro, que deu aquele livro, Uma Tarefa Inacabada, né? 1983, Congresso Brasileiro de Evangelização, BH. Aí a gente vê que do Congresso de Lausanne para o brasileiro se passaram 9 anos, para você ver, né? E o Congresso Brasileiro de Evangelização de BH foi a tentativa exatamente desses líderes de trazerem a ideia da teologia da missão integral para o Brasil de maneira mais intensa, mais densa, né? E eu estou dizendo para você, isso chega praticamente 10 anos depois, né? Porque Lausanne 74, Belo Horizonte 83. Então, mas Don Robson já estava pensando sexualidade com o tema da missão integral. O que ele disse era, eu queria pensar sexualidade sem a frieza dos europeus e sem a pecha moralista dos estadunidenses. Queria pensar para a sexualidade com a brasilidade, com a nossa temperatura, os trópicos, a nossa morenidade, né? Pensar os textos sagrados, antropologicamente falando e também teologicamente interpretando os textos para a nossa realidade. Não sei se você sabe, mas algumas igrejas receberam muito mal o livro e alguns fizeram fogueiras. Sessão de queimar os livros, né? E aí também era bem humorado, ele disse, hoje é muito bom, queimam somente os livros, mas o autor fica intacto, né? E quando estiverem queimando os livros, está bom. Quando ele lançou o Libertação e Sexualidade, em 1990, ele disse que queria, aquele livro era mais para a liderança, para os pastores e teólogos, formadores de opinião. Enquanto o primeiro, Uma Bênção Chamada Sexo, ele pensou na juventude, o segundo livro ele pensava mais nos formadores de opinião, teólogos, pastores e antropólogos de um modo geral. Tanto é que quem ia para lançamento, para discussão, dizia, todos são muito bem-vindos, mas, por favor, vamos ao debate aqueles que tiveram pelo menos a coragem de ler o livro. Porque eu já estou cansado de muita gente que topa comigo e diz, não li, não gostei e tenho raiva de quem leu. Não li, não gostei, tenho raiva de quem leu. Então, por favor, vamos à honestidade intelectual e vamos ler e debater aqui o meu livro. Então, esses dois livros são os livros que têm a antropologia, né, do Don Robson Cavalcante sobre o seu posicionamento, sobre o seu pensamento da sexualidade a partir da escritura, da cultura e da... Como era que chamava, meu Deus do céu? Da cultura, do instinto e da revelação. Ok. Né? Cultura, instinto e revelação. Trabalhando esses... E trabalha os grandes sexólogos, os grandes psicólogos da sexualidade. Ele não foge do debate. Ele trabalha com Freud, trabalha com Reich, trabalha com Lacan, né? Trabalha com os grandes... Rosemarie Muraro, né? Rosemarie Muraro, uma sexóloga brasileira. Trabalha, a própria Marta Suplicy também é citada. Então ele enfrenta o debate da sexualidade nesse texto. Causou muita polêmica, mas também foi um livro muito bem recebido. Causou alguém ainda escreveu um guia, como ler o livro de Robson Cavalcante. Foi o professor Lourenço Stélio Rega, né? Foi, Rega. Rega escreveu, financiado por Russell Shedd, e Dr. Russell Shedd disse que Rega era alguém que estava à altura de rebater as ideias de Robson Cavalcante. Depois, o próprio Robson escreveu um livro chamado Um Guia para ler o Guia de Stélio Rega.
Muito bem-humorado, em nenhum momento ele ataca a pessoa, ele ataca e responde sempre às ideias, e ele mostra claramente, toda teologia tem uma ideologia que a sustenta. Sim. E tem uma filosofia. Sim. Toda teologia tem uma ideologia e uma filosofia que a sustenta. A minha tem, e a de todo mundo tem. Somente os fundamentalistas é que acreditam ter um canal direto de Deus para saber a interpretação correta de cada texto. Eu não sei. Então vou aqui trabalhando, estudando, debatendo, para que a gente possa chegar na melhor interpretação e aplicação do texto. Perfeito. Perfeito. Certo. E sobre a atuação dele na política, tanto a produção dele política, e especialmente com o clássico, que eu considero já um clássico, o Cristianismo e Política, né, o livro, e não apenas isso, a militância dele. Né? Eu me recordo, pastor, eu fui um frequentador do Congresso da Vinde, na década finalzinho da década de 80 e década de 90, a partir de 88, para ser exato, passei uns 10 anos frequentando os congressos da Vinde e ele esteve presente em alguns. Foi uma época em que ele e o Caio se afastaram um pouco, eu não sei dizer exatamente as razões, mas na época rolava um boato que o Caio achava que ele estava indo longe demais nas posições de esquerda, política, do apoio. Não sei se é isso, é apenas o que se comentava na época. Mas, de fato, a gente notava que ele deu uma sumida de alguns congressos, porque num desses congressos, e aí eu realmente não me recordo se foi o de 89, quando Lula concorria com Fernando Collor, ou se foi no seguinte, quando Lula concorria com Fernando Henrique, mas eu acho que foi o de 89, eu lembro que não estava no programa do Congresso ele falar. Só que ele apareceu no Congresso. E aí a pastorada ficou oriçada e foram lá no CAI e pediram para abrir um espaço para que ele desse uma palestra sobre política. E assim foi feito. Aí tinha uma janela lá à tarde, né, numa parte da tarde que não tinha nada programado. Aí anunciaram, hoje às 2 horas da tarde, no salão principal, o Robson vai falar sobre política. Aí lotou. O Congresso da Vinde dava 2.000 pessoas, 2.000 e tantos e tal. Eu tenho quase certeza que foi no congresso em que John Stott era o palestrante principal. E como ele era próximo de John Stott, amigo de John Stott, ele esteve lá por causa disso. E aí ele fez uma palestra sobre a questão política, falou sobre direita, esquerda, o que era direita, o que era esquerda, como é que começou isso e tal. Falou. E no final ele disse, e o meu voto é do Lula. Então, aquilo gerou um reboliço maior ainda, porque eu me lembro que o meu pastor, na época, estava presente e ficou irritadíssimo com ele e criticou demais, falou que era um absurdo ir lá para frente, declarar voto no Lula, que não tinha cabimento um evangélico, porque muitos achavam que evangélico não podia votar em esquerda de jeito nenhum e tal. Então, eu acho que ele teve essa trajetória, assim, mais, me corrija se eu estiver errado, mais da direita para a esquerda, né? Ou de um centro, não direita, mas talvez uma centro-direita, ele foi, aos poucos, migrando mais para a esquerda, né, do ponto de vista político, ou não, ou eu estou errado. É isso. No meu artigo eu defendo isso. Eu escrevi um artigo num livro de perfil de lideranças protestantes no Brasil, porque aqui fica invertido, né? Uhum. Meu amigo Zé Roberto, é um colega aqui da Igreja Presbiteriana, doutor em Ciência da Religião, fez o livro Perfil Lideranças Protestantes no Brasil. Aí tem Robson Cavalcante. Aí eu escrevi esse artigo. Eu defendo que ele começou pela direita, como era natural, o pai dele era um homem de direita. E aí, quando ele vem para o Recife, ele vem para o centro. Tanto é que ele criou o MCDC, Movimento Cristão Movimento Cristão de Direita, Movimento de Centro-Direita Cristão. Okay. Movimento de Centro-Direita Cristão. Okay. Então, ele cria esse movimento. Um tempo, ele ainda militou dentro do Partido Popular de Tancredo Neves. Mas, passada a eleição direta já, ele viu que o partido também esgotou a sua tese. Aí ele volta com a juventude aqui, juventude protestante e católica, militante,
que tinha esse movimento central movimento de centro cristão, né? Movimento MC, Movimento Cristão Democrático de Centro. Ok. E aí ele quando terminou as diretas já, deu o resultado que deu, então ele viu que aquilo dali o Partido Popular de Tancredo Neves já tinha dado o que tinha de dar. Aí ele vai para o PMDB, partido que juntou todas as esquerdas, então, no MDB. Após a vitória de Lula, após a derrota de Lula em 89, ele viu também que o PMDB já tinha dado o que tinha de dar. E a partir de 90, ele caminha anuncia na FTL que está indo para o PT, de carteirinha. Ele se filiou. Ele se filiou. Em 91, ele se filia ao Partido dos Trabalhadores. Ele e dois pastores amigos meus da Igreja Congregacional, o pastor Erivan Arnaldo Araújo e o pastor Rinaldo César Mendonça de Oliveira, se filiam, e dois outros pastores batistas, cujos nomes eu não tenho. Ok. E foi um evento tão importante, porque o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, divulgaram isso, porque a Benedita da Silva veio para cá para endossar a ficha dele no Partido dos Trabalhadores. Isso é um pouco da militância dele dos anos 90. E aí, em 89, ele já tinha ele viajou o Brasil inteiro, com a mala na mão, de igreja em igreja, divulgando a frente Evangélicos com Lula. Uhum. Já estava trabalhando para isso. E nos mandatos de Fernando Henrique, contra Fernando Henrique Cardoso, ele também estava trabalhando, evidentemente, agora afiliado e trabalhando pela eleição do Lula. O Dom Robson também, em 82, ele foi candidato a deputado estadual. Uhum. Uhum. O único candidato não marxista, né, de esquerda e não marxista. Ele fazia questão de dizer, pela Lei Falcão, trabalhando uma candidatura profética, simplesmente para marcar. Ele sabia que não tinha condição, mas para demarcar o território, em 82. Em 96, ele foi candidato a vice-prefeito de Olinda, na chapa de Arlindo Siqueira, contra a Jacilda Urquiza, do PMDB. A Jacilda foi vitoriosa. Sim, mas deixa eu só destacar uma coisa que o senhor falou que eu acho importante, que o senhor comentou e eu já li, eu li nos famosos artigos dele, da Ultimato, ele falava sobre isso, de ser uma pessoa de esquerda não marxista. Não marxista. Eu acho interessante o senhor enfatizar isso, porque hoje está muito comum qualquer pessoa que discorda do atual governo federal ou que faz alguma defesa de justiça social, às vezes não é nenhuma crítica ao governo, né? Fala de direitos humanos, imediatamente é taxado de comunista, né? Como se não fosse possível você ser de esquerda e não necessariamente comunista. Embora ser comunista também não é pecado nenhum, porque é uma posição política como outra qualquer, né? Mas virou um xingamento. É como se você estivesse xingando a mãe do sujeito, você chamar ele de comunista. Seria como se te chamar de capitalista, ser um xingamento. Seu capitalista. Né? Você chamar de comunista, parece que você está xingando. A semana passada, uma pessoa entrou no nosso perfil e disse que todos os professores da Faculdade Unida são comunistas. Eu tive que rir, porque realmente não convive com a gente, não há, simplesmente não. Enfim, e volto a dizer, existe o comunismo, países que geraram ditaduras e que são absolutamente censuráveis em função disso, não tenha dúvida disso. Mas não necessariamente ser comunista é ser uma pessoa má, é ser uma posição política como outro qualquer. Mas o fato é que eu, particularmente, me identifico com a esquerda desde sempre, mas nunca me identifiquei com o comunismo propriamente. E eu acho importante falar sobre isso, a possibilidade de você ter essa opção à esquerda e não necessariamente ao marxismo. Bom, eu estou usando comunismo aqui, não é exatamente sinônimo de marxismo, né? Mas ou marxista ou comunista. Né? Exatamente. Os meus amigos, eu tenho aqui um grupo de estudos, aliás, eu queria mandar um abraço ao Rinaldo e ao Erivando Costa, que são meus colegas também, exatamente o Aurivan Marinho. Nós estudamos aqui teologia pública. Perfeito. E a gente sempre escuta de outros colegas.
Que falta hoje faz o Robson Cavalcante. A gente viveu um pandemônio desse e não tem uma voz que nos dê um norte, não tem uma voz que nos dê uma maior unidade, uma maior densidade para avaliar a questão política brasileira do momento. Ele faz muita falta. Então, isso é um lamento generalizado. O Dom Robson, quando ele se coloca para fazer... Porque ele diz o seguinte: não adianta a gente simplesmente debater, protestar e não colocar o nome à disposição. Uhum. Nós temos que ser uma alternativa também e se colocar também. Porque ele cita, na abertura do livro Cristianismo Política, né? Ele cita Calvino. A vocação para a vida pública é tão santa quanto a vocação sacerdotal. Não é? Então, ele não tem essa dicotomia. E aí, Dom Robson, o conceito de vocação calvinista, que é a vocação para a vida. Né? Para a vida, a vocação para o mundo. Então, Dom Robson, durante todo o seu... Ele escreveu durante 27 anos para a revista Ultimato. Os primeiros contatos que eu tive com Robson Cavalcante foi através da revista Ultimato. Eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Elben César. Sim, sim. E aí, ele falava de política, de cultura, de costumes, né? Falava das igrejas, das pregações, dos pregadores, direita, esquerda, fundamentalismo, liberalismo teológico. Então, era bastante vasto. E para quem quiser ver isso, há 2 livros chamados A Utopia Possível, que é um livro esgotado, né, 92, 93, e em 2000 e 2001 foram mais 2 edições de um livro chamado A Igreja, o País e o Mundo. Tem muitos artigos compilados, que foi da revista Ultimato. O Dom Robson, então, no mundo da política, eu queria destacar uma coisa, Vanderlei. Ele tomava posição e ele desagradava também. Sim. Ele desagradava. Ele, mesmo tendo sido candidato pelo PT em 96, em 97, quando ele foi eleito bispo, por uma tradição da Igreja Anglicana, ele não podia ser filiado a nenhum partido político. O que eu concordo. Porque o bispo representa a unidade da Igreja. Ele é o pai de todos. Direita, esquerda, centro, comunista, capitalista. O bispo é o pai de todos. Então, como tal, ele não podia ser filiado a um partido. Ele se desfilia, mas continua leal aos seus princípios, votando no Partido dos Trabalhadores. Tivemos a vitória de João Paulo aqui em 2000, foi uma vitória muito bonita, a vitória do João Paulo. Em 2002, a vitória do Lula para presidente, assumindo 1º de janeiro de 2003. Porém, Dom Robson não gostou dos rumos que o Partido dos Trabalhadores tomou desde aquela carta ao povo brasileiro que Lula mostrou que devia fazer um pacto com a direita, um pacto com as elites, porque senão não chegaria ao poder. Sim. Então aquilo já, para Dom Robson, já mitigou, já diminuiu muito da força, da verve do Partido dos Trabalhadores. E durante o primeiro ano de mandato de Lula, nós tivemos em dezembro daquele ano de 2003 a expulsão dos radicais do PT. Foi quando Heloísa Helena foi expulsa, Babá, Luciana Genro, eu me lembro disso. Luciana Genro, no Rio Grande do Sul, Babá, que era um deputado federal da Bahia, e a senadora Heloísa Helena, de Alagoas. foram expulsos do PT, e muitos intelectuais com aquilo, inclusive Chico de Oliveira, importante intelectual pernambucano na sociologia brasileira, deixaram o PT, e o dia 16 de dezembro foi a vez de Dom Robson, quando ele escreve Adeus PT, porque ele apostou na esperança, a esperança venceu o medo, dizia ele, mas viu o pragmatismo, a realpolitik, vencer os sonhos da esquerda brasileira. E aí foi um texto muito contundente do Robson Cavalcante, né? Um texto muito contundente. Foi. E aí ele deixa o ideário do Partido dos Trabalhadores, mas diz, continua a sonhar novos sonhos pela esquerda. Então, esse é o Dom Robson. Nós não podemos negar o seu pensamento e negar a importância do que ele foi, fez e escreveu na história deste país. E não era nem... Pois não. Em 88, pastor, eu fui fazer seminário aí em Recife. Né? Eu já comentei isso com você. A Igreja Presbiteriana de Vila Velha me enviou, o presbitério me enviou
para o Seminário Presbiteriano de Recife. E o meu primeiro ano foi aí eu vi a chance de conhecer pessoalmente o Robson. Eu tinha na minha imaginação a ideia do Robson ser uma pessoa liberal, assim, porque essa era o que se falava do Caio Fábio dele, né? O que também é risível, porque nem Caio nem Robson jamais foram liberais e nem sequer passaram perto disso. Mas o conservadorismo da igreja evangélica era tão grande que qualquer coisa um pouco diferente, que você falasse um pouco diferente, você já era taxado de liberal. Então o Robson lançando um livro como Uma Bênção Chamada Sexo, Cristianismo e Política, era um espanto, né? E aí, quando eu cheguei aí em Recife, eu tinha um colega de turma, bastante conhecido, o Ricardo Gouveia. O Ricardo, que foi professor muitos anos lá do Mackenzie, e atualmente, nos últimos anos, ele pastoreia uma igreja lá no Canadá. O Ricardo, quando ele chegou para esse primeiro ano, ele já era casado com a Lília, e eles alugaram um apartamento na frente do seminário presbiteriano, assim, um ou dois quarteirões à frente. E eu me recordo que o Robson Cavalcante era proibido de pisar no seminário. Ele era simplesmente, ele não podia entrar no seminário presbiteriano, seminário do qual ele tinha sido professor no passado, tinha ajudado, porque ele era considerado liberal. E aí o Ricardo convidou o Robson a fazer algumas reuniões no apartamento dele com os seminaristas. E aí eu fiz parte desse grupo. Nós nos reuníamos na sala, era um apartamento pequenininho, a gente ficava ali, eram uns, sei lá, eu acho que 8 ou 10 seminaristas. Alguns encontros nós tivemos. O Robson, ele era muito acessível, né? E falou muito. Foi quando ele falou para a gente sobre a teologia holística, a teologia da missão integral e tal. E aí, um belo dia, eu resolvi visitar a igreja dele. E eu fui sozinho. Não me lembro por que eu fui sozinho. Peguei um ônibus e cacei lá o endereço e baixei lá na igreja dele, num domingo à noite. E aí, assim que eu cheguei, eu acho que era um diácono, ele veio me receber de maneira muito simpática. Ele falou assim: quem é você? Aí eu falei que eu era seminarista, falei lá dos encontros. Ele falou: você quer bater um papo com o Robson? Aí eu fiquei todo sem graça, né? Eu era muito jovem, como assim eu vou conversar com o Robson? Ele falou: não, ele vai ter muito prazer em te receber. Aí eu, tudo bem. Aí me levou lá atrás da igreja, onde tinha o escritório, eu muito tímido, e ele me recebeu muito bem e perguntou de qual era a igreja, quem era o pastor, que isso, aquilo, trocamos umas ideias, falamos e tal. Bom, aí vamos para o culto. E no culto, ele quando começou o culto, na pregação, ele falou sobre política do início ao fim. Ele fez uma espécie de aula sobre política, explicando o que era a esquerda, o que era a direita, o que era isso, o que era aquilo e tal, porque ia ter eleição naquele ano. Algum tipo de eleição municipal, uma coisa, eu não me lembro direito. E aquilo me chamou a atenção, porque eu era um jovem presbiteriano, e o senhor sabe, igreja evangélica naqueles tempos, e eu acho que até hoje a maioria, pregação domingo à noite era evangelística. Tinha a ver até exatamente com o processo da ditadura, que crente não se metia em política, então não tinha que ficar falando dessas coisas em púlpito, e o púlpito era evangelístico. Todo domingo à noite a gente ouvia uma pregação evangelística. Aí eu vou na igreja dele, ele faz uma espécie de aula. Não me lembro nem se ele abriu a Bíblia ou se abriu, leu assim, mas não tinha nada a ver com o que ele falou. Ele simplesmente deu uma aula de política. Mas foi muito curioso para mim perceber a possibilidade desses espaços serem usados para esse tipo de conscientização também. Quer dizer, ele via na igreja um instrumento de conscientização, não apenas no sentido, vamos chamar aqui de espiritual, né, de devocional, que obviamente faz parte, mas também de uma conscientização social e política. Não? Ele evitava no púlpito tomar partido no sentido de dizer vote fulano, vote Beltrano. Ele não fez isso. Isso para ele era odiável, isso era manipulação e não cabia dentro da igreja. Agora, nós como líderes devemos explicar o que é direita, o que é esquerda, o que é um partido político, como funciona o parlamento, como funciona o Senado, como funciona uma Câmara de Vereadores, uma Câmara de Deputados. Ele achava que a gente deveria informar e falar das tendências, falar dos programas dos partidos, falar das tendências do que é direita e esquerda era muito importante para que quem votasse num determinado candidato estivesse votando de modo consciente, sabendo em que proposta estaria votando. Nós tínhamos responsabilidade com isso. Quando ele começou a escrever sobre política, cristianismo e política,
Os livros que existia era um livro chamado, o título era Irmão Vota em Irmão. Sim. Josué Silvestre. Primeiramente, né? Você lembra desse Josué livro? Silvestre. Irmão Vota em Irmão. Primeiramente era crente não se mete em política. Aí melhora, já melhora. Irmão vota em irmão. Aí Robson já dizia, irmão vota em irmão? Depende. Depende da proposta, depende do que a que partido ele está alinhado. Não é? Então, não é só porque é irmão, nós temos que pensar no coletivo. E no coletivo tem irmãos, não irmãos, ateus, não é? Então, a gente precisava ter uma sociedade plural. Aí, com os seus livros, com os seus textos, o livro As Origens do Coronelismo é um livro de cunho político também, porque ele vai buscar os donos do poder, do patrimonialismo lá das Alagoas. Ele é muito influenciado pela teoria de Raimundo Faoro, né? Os donos do poder. Até que o livro também, você falou agora, o clássico dele, Cristianismo e Política, vem para trabalhar as teorias e mostrar como a política funciona dentro da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, o Antigo Israel, a formação da igreja, a formação dos pais da igreja, a formação dos reformadores, né? A formação dos puritanos, etc, 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 até os nossos dias. Então, ele vem mostrando que a igreja sabe fazer política, a igreja toma partido, né? Agora, muitas vezes, quando a igreja silencia para ficar dos lados dos poderosos, silenciando sua membresia de se insurgir contra os poderosos e contra o poder. Aí ele vê nisso uma ação malévola, uma ação que não é libertadora, né? Uma ação que é anti-Deus e anti-vida. Então, o Evangelho deve ser uma proposta libertadora de abrir olhos, abrir os ouvidos, abrir os olhos do céu, de ensinar a fazer a interpretação e a leitura do mundo, porém, a decisão fica sempre a cargo do indivíduo. O voto é feito e é decidido diante do tribunal da consciência. Então, Robson tinha muito respeito também pelos colegas de direita que entendiam e que defendiam suas propostas. Ele tinha essa sensibilidade também. Sim. Caminhando aí, eu acho que o nosso tempo daqui a pouquinho, nós temos talvez aí mais uns 5 minutos, falando sobre o terceiro tema que eu levantei, que foi a teologia da missão integral. Eu fui assinante da revista Ultimato por muitos anos, e como você, eu também fui introduzido ao pensamento do Robson através da Ultimato, que é uma revista que eu respeito muito. E ele escrevia também muito contra o fundamentalismo, né? Eu cansei de ler textos dele, ele sendo muito duro e muito argumentativo contra o fundamentalismo. Paralelamente, ele apresentava a teologia da missão integral como uma alternativa ao fundamentalismo, né? Aquilo que eu comentei, que ele e o Caio eram acusados de liberalismo, era uma grande bobagem, sempre foi uma grande bobagem. Inclusive, no caso do Robson, por exemplo, e do próprio Caio, ele não enveredou pela teologia da libertação, que era uma alternativa mais à esquerda aqui na América Latina. Você vê que, me parece, você pode me corrigir, me parece que os grandes autores da teologia da libertação não são as referências do Robson, né? As referências do Robson. Embora ele proponha uma teologia a partir aqui da nossa terra, como você disse, mas as referências dele são John Stott, C.S. Lewis, são autores europeus, né? Mas ele tem também muita parceria com Samuel Escobar, que é o pessoal da FTL, né? Que é o pessoal da FTL. René Padilha, né? Com esses autores, Pedro Arana, né? Orlando Costas. Sim, então, sobre a teologia da missão integral, você também comentou, ele foi membro fundador da FTL em 1970, por um acaso o atual presidente da FTL Brasil é um professor da Faculdade Unida, o professor Davi Meschiati, que é pastor da Assembleia de Deus, e professor... Davi Meschiati. Ele esteve presente em Lausanne, foram apenas 3 brasileiros presentes no famoso e importantíssimo Congresso de Lausanne, em 74, ele, a Neuza Etioca, que naquela época tinha uma linha da missão integral, depois ela mudou completamente. E me parece, você me disse que o Fanini, né? Eu sabia dele, da Neuza Etioca, mas parece que o Batista, pastor Batista... o Fanini não pôde ir, ele se tornou vogal do Fanini.
tem um lance assim, Tá, né? entendi. Que quando o Fanini morreu, ele fez uma nota e colocou o Fanini ao lado dele dentro do acontecimento de Lausanne. Mas quando eu releio os textos dele, Fanini não estava lá. Parece que ele foi como vogal. O Fanini não podia. Então, eu acho que foram eles dois, que eu sempre li isso. Assim. Então, assim, o Robson, me parece, ele sempre foi o grande propagador, e depois, junto com ele, o Caio, da teologia da missão integral. Eu estou me referindo à década de 80, né? Estou me referindo à década de 80, através do Congresso Brasileiro de Evangelização, em 83, através dos congressos da Vinda, das publicações. Você comentou dos livros que ele publicou pela Vinde, né? Especialmente Igreja, Agência de Transformação Histórica, e que foi um livro muito importante. Eu lembro que eu tive esse livro. Ele era uma pequena coleção de livrinhos, assim, né, de capa azul, através dos seus artigos da Ultimato. Então, ele realmente via na TMI, na Teologia da Missão Integral, uma alternativa, digamos assim, saudável de teologia para o Brasil e para a América Latina, né? Ele via isso e ele dizia que a América Latina, nós temos que ter um cristianismo moreno, de esquerda e pentecostal. Moreno, de esquerda e carismático, né? Hoje ele usaria a palavra mais carismático, porque são coisas que são muito da nossa brasilidade, né? Sim. Uma igreja fria não combina com o Brasil. O Brasil é um lugar, é um país de clima tropical, então a gente gosta do fervor, né? Sim. Então, a teologia da missão integral era a teologia que, de fato, para ele, respondia às questões dos problemas brasileiros, que não somente cuidava de salvar a alma para mandar para o céu, mas cuidava do homem todo, da mulher toda, da sua família, de como você estava morando, onde morava, do emprego, da renda, da salubridade, da saúde, da moradia, da escola. Quando ele começou o episcopado dele, ele dizia: ao lado de cada igreja, um projeto social. Ao lado de cada projeto social, uma paróquia. Para que a gente tivesse as duas mãos trabalhando o tempo todo. Não é possível ser uma igreja que cuide apenas de salvar almas, de uma igreja que trabalhe somente a questão, essa que o pessoal chama de espiritual, esquecendo a questão física, material, as necessidades. Mas o senhor estava falando sobre a teologia da missão integral. O senhor podia dar um desfecho nas propostas, né, e na militância do Robson em relação à teologia da missão integral? Aí depois eu vou fazer uma última pergunta e a gente finaliza. A missão integral, como você muito bem falou, compreende o todo, né? É holística. É muito bem citado aquele texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, quando ele disse: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Sim. Então, o todo aí se intercambia 4 ou 5 vezes. Nós entendemos que a mensagem é para o mundo todo, é para levar o Evangelho todo, não é um pedaço, é o Evangelho todo, todas as coisas que ele ensinou, batizando todas as pessoas convertidas, evidentemente, e nós temos a certeza, então, e a convicção de que Jesus estará conosco agora todos os dias. Mas é preciso cumprir o todo da missão. Stott e os fundadores do pensamento do Teologia da Missão Integral, que é evangelical a toda prova, porque quem é um dos fundadores do Congresso é Billy Graham. Só que quando Billy Graham está organizando o Congresso com os americanos e os ingleses, aí o pessoal diz: olha, está faltando uma coisa aqui. Está faltando a gente ouvir o pessoal do terceiro mundo. Na época se falava muito, né? Primeiro mundo, terceiro mundo. Falava terceiro mundo, isso.
O segundo mundo ficava mais com o pessoal do socialismo, do leste europeu, né? Isso. Mas o primeiro mundo desenvolvido, capitalista, rico, o terceiro mundo era a gente, a periferia do mundo. A gente precisa ouvir os teólogos do terceiro mundo. Isso ele tem. Aí é quando surge a oportunidade de ouvir Orlando Costas, Pedro Arana, Samuel Escobar, Ed René, Carlos René, né? O nome eu falei agora. Hein? Carlos René Padilha. René Padilha, né? E Robson Cavalcante. E aí o pessoal começa a ver, rapaz, então o pessoal do terceiro mundo tem algo a dizer. E é quando as comissões começam a ouvir o pessoal do terceiro mundo, que também tem algo a contribuir com a teologia. E aí se torna o pessoal é muito claro ao dizer, embora evangelização não seja apenas a libertação social e política, mas ela também envolve a libertação social e política, né? E aí você pega o Pacto de Lausanne, o quinto artigo, trabalha isso muito bem, o que é a ação social e o que é a evangelização. Então ela não dissocia, ela não separa a evangelização de ação social e de transformação social. O Pacto de Lausanne é muito claro nisso. E também os seus signatários têm o compromisso de ter um estilo de vida simples. Porque não adianta a gente chegar para pregar para os pobres, dizer que a eles é anunciado o reino dos céus e que eles são o objeto do amor de Deus, é a causa da pregação do Evangelho, e depois a gente sai de lá no carro importado de $100.000, por exemplo. Então, essa postura arrogante não combina com a pregação do Evangelho simples, como foi a do Senhor Jesus Cristo. O que eles decidiram? Nós queremos o essencial. Nós precisamos de um carro bom e confortável para nos transportar. Nós precisamos de um ambiente bom e confortável onde a gente possa morar, viver e celebrar. Mas a gente não pode se dar ao luxo, ao usufruto do luxo, do luxo que atenta contra Deus, que atenta contra os pobres e que gera uma concentração de renda muito grande para a gente manter um patrimônio luxuoso. Então, o estilo de vida simples é um estilo de vida que, inclusive, é um dos livros, né, da coleção, são 8 livrinhos aqui no Brasil, da coleção da série Lausanne, e foram relançados há uns pouco mais de 15 anos. Muito bons os livros da série Lausanne, onde quem quiser saber mais sobre a teologia da missão integral, procure ler os livros da série Lausanne. Eu ia enfatizar isso, eu li esses livrinhos, são 10, na realidade, são 10 livretos, né, publicados pela primeira vez na década de 80, a série Lausanne, que eu acho que dá uma visão muito ampla sobre o que foi Lausanne. Agora, uma coisa curiosa, que eu acho que a gente poderia... Eu vou falar isso porque o senhor destacou o alerta que deu lá na cabeça dos organizadores de ter que chamar o pessoal, eles dizem o terceiro mundo, hoje a gente falaria sul global, né? Então o pessoal da América Latina, por exemplo. E o Billy Graham, a Associação Billy Graham que organizou o evento, o Billy Graham ele sempre foi um evangelista clássico. E consta que o discurso de abertura dele, ele falou com todas as letras que o negócio deles era a salvação das almas, que é o discurso clássico de um evangelista clássico como Billy Graham, a salvação das almas. E o Congresso ia nessa toada, até que a palavra foi dada ao René Padilha. Então consta que a pregação do René Padilha e depois do Samuel Escobar, que foram os dois latino-americanos que falaram, a pregação dele virou o Congresso de cabeça para baixo. Porque ele disse que, além da evangelização, da salvação das almas, nós tínhamos uma responsabilidade social, e ninguém estava falando sobre isso. Há um texto do René em que ele... Porque a lógica do Billy Graham e dos evangelistas que iam na linha dele era o seguinte, que se você converter as pessoas, um por um,
Quer dizer, digamos, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, você vai convertendo de um em um, vai convertendo. No final, quando você converter todo mundo, você transformou o país, porque está todo mundo convertido. E aí, quer dizer, a lógica seria essa. Se todo mundo se converteu, todo mundo foi justificado pela cruz de Cristo, então o país vai se tornar justo, com uma sociedade justa, política justa, etc, etc. Aí o René ele usa uma lógica que é muito falada depois pelo Robson nos seus textos, que se fosse verdade que você convertendo de um em um, no final o todo vai ser transformado, você não precisa se preocupar em transformar o todo, transforma os indivíduos que vai ser uma consequência. Ele dizia, o lugar mais justo na face da terra tinha que ser as nossas igrejas, porque dentro de uma igreja todo mundo ali está convertido. Então ali tinha que ser um lugar de absoluta justiça. E aí o René faz uma crítica dizendo, e a gente sabe que isso não é verdade. As nossas comunidades, elas são, obviamente, com todas as coisas boas que a gente sabe como a comunidade cristã tem, mas elas têm todos os defeitos que a sociedade também tem. Tem disputas, tem racismo, tem homofobia, tem fofoca, tem brigas, tem intrigas, tem politicagem e tal. Ou seja, ele dizia, por que isso? Porque a estrutura da coletividade ela é muito mais do que a soma das partes. Existe uma estrutura por baixo que tem que ser enfrentada se a gente quer que haja realmente uma transformação. Senão a gente corre o risco de termos 210 milhões de cristãos no país e o país vai continuar tendo todos esses problemas que eu não preciso elencar aqui. Vai continuar sendo injusto, etc. O Robson, eu lembro de textos dele, eu me lembro de um especificamente em que ele foi mostrando essa decepção dele com a igreja brasileira também. Eu me lembro de uma frase dele criticando, porque depois do Congresso Brasileiro de Evangelização em 83, ele teve um outro congresso em 90, se não me engano, e que ele não quis participar, e ele se refere à igreja evangélica brasileira como um grande oceano, ele fala, porque estava crescendo, está se tornando um grande oceano, mas de 1 polegada de profundidade. Eu falo, os evangélicos não param de crescer, as igrejas estão superlotadas, estão se multiplicando e tal, mais 1 polegada de profundidade. Você não tem profundidade, não faz diferença, não transforma, não causa impacto. Né? Isso foi uma das coisas que sempre me impactaram muito e me influenciaram muito na leitura do Robson. Um dos artigos que ele fez nos anos 2000 era o evangelho cresce no Brasil, a igreja cresce. E por que não diminui a corrupção? Não diminui a prostituição, não diminui a violência. Ele disse alguma coisa está errada. A igreja cresce e os problemas se triplicam. Então não está havendo crescimento, de fato, né? Ele dizia que havia um inchaço nas igrejas, mas pouca conversão, não tinha tido a experiência, o pessoal não tinha experiência do novo nascimento, não refletia os mandamentos éticos dos 10 mandamentos. Ele disse, eu fui evangelizado por um adventista. A primeira coisa que o adventista me mostrou foram os 10 mandamentos. Claro, adventista, né? Então, ele disse, e Lutero, e Calvino, e os evangélicos protestantes não negligenciam os 10 mandamentos. Nós temos que trabalhar a ética dos 10 mandamentos. Nós fomos salvos por Cristo para obedecer a lei. Então, os liberais se engasgavam muito com ele por causa disso. Aí o chama de fundamentalista, mas não tem negociação com ele. Tem que ser a pregação do evangelho todo e a transformação que vem pelo indivíduo, claro, mas essa sociedade, nós temos que lutar com o direito público, com a democracia. Ele dizia, a gente manda os jovens somente para seminários, só para fazer missões, e para ser pastores, e para ser missionários. Não manda, a gente não manda os jovens para a universidade para estudar direito, para estudar filosofia, para estudar história. E aí a gente fica reclamando dos professores, mas a gente não forma professores. A gente fica reclamando dos juízes, promotores e advogados, mas a gente não forma advogados, nem juízes, nem promotores. Então nós temos que ocupar a cabeça do século, nós temos que ocupar as cadeiras, nós temos que ter os protestantes, os evangélicos, os cristãos, de primeira linha, disputando ciência de primeira ponta, discutindo teologia, mas também discutindo filosofia, história, sociologia. Nós precisamos levar os valores para dentro das instituições. Mas a gente demonizou as instituições, jogou a política na mão do diabo, aí fica reclamando do mundo.
Era Ele de fato, esqueceu de ser sal e era de luz. fato a proposta de uma teologia pública, né? De uma teologia para a cidade, né? Sim, Uma teologia para o mundo. Deixa eu sim. fazer uma A última teologia pergunta, católica. pastor. E aí depois o senhor fala um pouquinho sobre o Instituto, tá? Robson Cavalcante. Uma última pergunta é o seguinte: tem muita gente que critica o Robson. No final da vida dele, ele teria se tornado conservador de uma forma que ele não havia sido antes. E que o marco teria sido eu não sei se chama ordenação como bispo, né? Ou a nomeação dele como bispo, né? E que depois disso ele teria dado uma guinada conservadora em termos de teologia e tal. O que o senhor diz sobre isso? O senhor concorda, não concorda? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que nós tivemos um Robson mais militante na sua juventude e nós tivemos um Robson mais centrado na sua idade madura. Mas isso se deve a muitas coisas. Isso se deve primeiro porque ele maturou mesmo as ideias. Ok. Isso é a primeira coisa. E a segunda é a instituição do episcopado. Ele, como bispo, tinha que manter a unidade da igreja. O discurso dele dentro podia ser um discurso crítico, podia ser um discurso acirrado, exortativo para o seu clérigo, para os seus clérigos, mas o discurso para fora era um discurso que a gente chama de unificador, de pacificador. E aí nós temos um Robson que era menos, com a idade, com a postura do episcopado, se tornou mais comedido, eu acho. Ok. Não dava para ele mais, na posição que ele ocupava, deixar-se levar por algumas opiniões várias que provocasse escândalo e pudesse dividir a igreja. Ele agora falava em nome da igreja. Talvez isso, um amigo meu disse, a gente ganhou o bispo e perdeu o intelectual. Mas eu acho que a igreja ganhou um intelectual. A igreja ganhou um intelectual como bispo. A igreja ganhou um homem de posicionamentos convictos como bispo. E o mundo intelectual ganhou um intelectual mais comedido, mais ponderado e agora mais responsável pelas coisas que ele tinha dito. Ele dizia, não existe incongruência entre o que eu escrevi e o que eu sou hoje. Eu dizia, bispo, cuidado, o senhor escreveu muita coisa, o senhor falou muita coisa, isso não há. O senhor conviveu com ele até praticamente o último dia de vida dele, né? Foi. Eu passei um mês sem vê-lo. Quando eu ia vê-lo, na segunda-feira, no domingo de noite, ele foi assassinado. Ele tirou férias, eu era vigário geral dele, despachava com ele a cada semana, no máximo a cada 15 dias. A gente não passava muito tempo assim sem se ver, era uma semana ou 15 dias, e ligações sempre, telefonemas sempre. Então, eu percebo o seguinte, por exemplo, tem alguma coisa que evolui na linguagem do Robson Cavalcante. Ele, mais jovem, quando deu a primeira entrevista para a revista Ultimato, ele chamou o movimento 64 de revolução. Ele, na entrevista, chamava a revolução. A Revolução de 64. Mas era o peso da linguagem usual, o peso da linguagem, digamos, do senso comum. Era o corriqueiro. Claro, era o corriqueiro. Mas na entrevista tem isso. Depois ele chama a ditadura militar de 64. Então isso vai passando pela maturação do pensamento do Robson Cavalcante. Nos últimos artigos dele, ele não gostava, por exemplo, do termo igreja invisível. Dizia que isso era platonismo, a igreja invisível. O que nós temos, dizia ele, é a igreja militante, a igreja dos vivos, e a igreja triunfante, que é a igreja dos que estão na presença de Deus. Esse negócio de igreja invisível é negócio de almas, de mal-assombro e de platonismo. Porém, lendo os artigos dele, que ele escreveu mais de 600 artigos para o Jornal do Comércio, existe um livrinho compilado com alguns artigos chamado O Cristão Esse Chato. E lá, nos primeiros artigos do jovenzinho Robson, ele chamava Igreja Invisível. Então, tem alguma evolução dentro do pensamento do Robson? Tem alguma crítica? Que é natural Evidentemente no que tem. qualquer intelectual, né?
Exatamente. Então, era com isso que eu dizia, bispo, o senhor escreveu muita coisa, o senhor disse muita coisa, né? Mas, evidentemente, ele não percebia isso, né? Nós escrevemos e a gente sabe quanto é difícil revisar o próprio texto, né? E revisar as próprias ideias também é difícil. Então, os textos do Robson estão aí, os livros. Nós temos material para fazer pelo menos mais 10 livros de Robson Cavalcante, dos sermões de ordenação que ele fez, mais de 200 sermões de ordenação. Durante o tempo de episcopado dele, cada abertura de sínodo era um texto elaborado, cada encerramento do sínodo era um texto profundamente produzido por ele. Ele escreveu sobre eclesiologia anglicana, cristianismo comparado, anglicanismo comparado, escreveu sobre quando os crentes davam certo, mais de 10 artigos. Ele tem artigos falando da conjuntura evangélica nacional, da conjuntura anglicana internacional. Ele tem textos demais. Então é preciso... Talvez alguns que estão nos ouvindo não saibam que existe, que foi fundado em 2013, o Instituto Robson Cavalcante, que é presidido por você, cuja sede fica em Recife. Pegando o gancho disso que você está falando, e para a gente caminhar para o final, você podia falar um pouco sobre o que faz o Instituto, né? O que o Instituto pode proporcionar para quem está nos ouvindo, por exemplo? Eu agora mesmo estou na sala do Instituto Robson Cavalcante. Vim para cá porque a internet é melhor. Infelizmente, esses tempos de quarentena, eu não estou despachando aqui. Estou sentindo muita falta, porque estou em casa, sem poder ir ao Instituto. Mas para usar melhor a internet, eu estou aqui nessa sala. O Instituto existe para apoiar as iniciativas acadêmicas. O Instituto surgiu primeiramente como um local de acervo para guardar os livros e o material do bispo. Ele existe para propagar o nome da teologia da missão integral, as obras do bispo, e para formar parcerias com estudantes de teologia, história da igreja, ciência da religião. E aí nós temos esse instituto, cuja sede está aqui na paróquia Jardim das Oliveiras, em Setúbal, bem pertinho do aeroporto. Ele existe exatamente para isso, para que a gente possa reunir alunos, estudantes, professores, pastores, pesquisadores, pesquisadoras, no termo que esteja interessado em teologia da missão integral, na história do anglicanismo e a história do cristianismo de modo mais amplo. E a biblioteca do Robson está aí? A biblioteca dele está aí no Instituto? A biblioteca dele está aqui. Infelizmente não está montada, porque a gente teve espaço. O espaço está aberto e a gente tem muitos livros raros do Robson. Então a gente vai construir um outro espaço separado para que a gente possa expor estes livros, né? Mas eles estão aqui encaixotados, estão já catalogados. Eu tive um colega, amigo, que fez a catalogação. Eles estão aqui todos guardados. E a gente está esperando, então, ter melhor tempo, ter um pouquinho mais de grana, para poder a gente fazer a biblioteca, né? Mas agora eu acredito que a parceria com a Faculdade Unida vai nos dar um fôlego melhor. Que bom. Porque com a parceria com a Faculdade Unida, nós temos muitos cursos aqui oferecendo através do site da própria Faculdade Unida, e aqui se torna um polo presencial, no qual alunos e alunas vêm para realizar as suas provas, né? E a ideia é que a receita se reverta exatamente para o Instituto, né? Para a estruturação. Sim. Desenvolver... Deixa eu ver. Aqui ele escreveu um negócio aqui. Deixa eu ver. Desenvolver debate sobre missão integral, sexualidade, teologia pública, protestantismo e anglicanismo. Sim, é isso mesmo, filha. Desenvolver tudo isso, né? A partir da ótica da missão integral, da compreensão do que o bispo tinha sobre a missão integral. Então, o nosso objetivo é preservar a obra, o nome, a importância do bispo Robson e, evidentemente, a teologia da missão integral com tudo que envolve sexualidade, política, formação teológica, né? Sobretudo a formação teológica, mas não esquecendo que a igreja e o evangelho não vivem só pela formação teológica, né?
o Pastor, holístico tem que contemplar o todo. maravilha, pastor. Muito agradecido, foi muito bacana conversar com você. Muito obrigado, pessoal que participou aí, que esteve acompanhando esse debate. Espero que tenham gostado. Nós vamos salvar, como eu disse, essa live. Ela será disponibilizada já amanhã no canal do YouTube da Faculdade Unida. Basta ir lá no YouTube, botar Faculdade Unida de Vitória, vai encontrar o canal. Já tem várias lives lá disponíveis. Uma ou outra a gente teve problema de conexão, mas a maioria estão salvos e estão lá disponibilizadas, e essa também estará. Muitíssimo obrigado, pastor Maurício Amazonas. Pode deixar o telefone? O telefone do Instituto, por favor. Isso. Nós estamos trabalhando o site, o e-mail do Instituto Robson Cavalcante. Nós estamos trabalhando isso com afinco, mas com a pandemia a gente ficou separado e os trabalhos estão descoordenados. Então, nós precisamos retornar. O telefone, nós pedimos que vocês sejam parceiros do Instituto Robson Cavalcante, procurem saber como podem ajudar, como podem se tornar parceiros dessa obra do Instituto Robson Cavalcante. Nós temos o telefone para contato fala diretamente comigo, é o 96355032. Lembrando que aqui é Recife, o código é 81. Pode repetir. O telefone tem que colocar 81, o código de área. 96355032. 96355032, colocando o 9zinho na frente. Ok. Muito obrigado, pastor. O senhor é uma bênção aí na nossa vida. Um grande amigo, um grande parceiro, colega. Deus abençoe o senhor, sua esposa, sua família toda nesse momento. Te proteja todos que estão nos ouvindo. Estejam todos guardados, com saúde. E vamos pedir a Deus e, obviamente, trabalhar também para que a gente possa superar como povo o mais rápido possível essa situação. Muito obrigado, pastor. Foi muito esclarecedor. Por favor, quando passar essa pandemia, por favor, venha ao Recife e se hospede aqui conosco, para a gente poder conversar. Você já esteve conosco. Quando na fundação do Instituto, a terceira palestra foi sua, e você falou da importância de Robson Cavalcante para a teologia da missão integral. Para mim foi uma palestra foi sua. Foi uma honra. Eu estava com a minha esposa, com a minha filha mais nova, o senhor com a sua esposa, Keila, não é isso? Me levaram. Ela está mandando um abraço. Ela está mandando um abraço para você. Um abraço também. Nos levaram para um jantar aí, uma comida nordestina maravilhosa. Obrigadão, pastor. Obrigado a todo mundo. Lembrando que depois de amanhã tem uma live com o pastor Kenner, o professor Kenner Terra, e o Carlinhos Queiroz, nosso queridíssimo amigo pastor lá em Fortaleza, e vai estar falando sobre a integralidade do Pai Nosso. Tá bom? Não esqueça. Depois de amanhã. É especialista do Pai Nosso, né? Isso aí. Carlinhos é especialista do Sermão do Monte. Tá bom? Obrigado. Um abraço, querido. Obrigado. Muito obrigado a todos. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.